Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Duarte Henrique, espero que os senhores estejam bem. Fiquei um tempo sem gravar vídeos porque estava viajando de férias, mas já estou de volta. Deu tudo certo, graças a Deus. O vídeo de hoje para mim vai ser bastante interessante porque nós vamos trabalhar a seguinte questão: até que ponto você, que se diz antifeminista, é realmente antifeminista ou não? Nós temos presenciado no Brasil uma onda conservadora já há algum tempo e existem muitas pessoas hoje se identificando dessa maneira, quer homens, quer mulheres. Existem mulheres que, na verdade, se você disser para elas que elas são feministas, elas se sentem ofendidas. É como se você as estivesse xingando. Mas até que ponto esse pensamento é coerente ou não? É o que eu pretendo verificar com vocês nesse vídeo de hoje. Nós vamos fazer isso de uma maneira bem simples e objetiva. Nós vamos comparar dois paradigmas. Um paradigma que eu chamaria de paradigma feminista, que realmente é o que começa a prevalecer aqui no Ocidente, e um outro paradigma que eu chamaria de paradigma conservador ou cristão ocidental, que é o que tem perdido espaço. Desde já eu deixo muito claro que eu acredito que sim, essa situação é irreversível, não vejo nenhuma possibilidade de regresso nesse processo. Acredito também que a civilização ocidental vai colapsar por vários motivos que não vêm ao caso agora porque não são objeto desse vídeo, mas uma coisa é certa, meus amigos, nós não somos a primeira civilização que vai colapsar e nem seremos a última. Muitas outras civilizações até mais sólidas do que a nossa colapsaram antes de nós. Então isso não é motivo para desespero. Eu vejo muita gente desesperada porque nós vamos colapsar e aí o Islã virá e dominará, ou um outro tipo de sistema ou de regime totalitarista. Meus amigos, isso não é motivo para se desesperar. Toda essa questão de sociedades e civilizações que colapsam faz parte do processo cósmico de desenvolvimento da humanidade. Se você é cristão, você sabe do que eu estou falando. O Apocalipse joanino é muito claro quando diz que a presente era, num determinado momento, iria acabar e uma outra era surgiria, então não existe novidade nenhuma nisso. Outra coisa, meus amigos, eu tenho falado isso desde sempre, o objetivo desse canal aqui sempre foi compartilhar experiências e vivências de modo a nos levar a um desenvolvimento espiritual, que para mim é fundamental desenvolvermos a nossa espiritualidade. Mas eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ser guru, nem de ser doutrinador de ninguém. Tudo que eu falo aqui é a partir das minhas experiências, daquilo que eu já li, da minha subjetividade, enfim, da maneira como eu vejo, observo e vivencio o mundo. Todas as minhas palavras têm que ser recebidas por vocês de maneira provisória e precária, até que a experiência de vocês as confirme ou não. Agora, uma coisa eu quero deixar muito claro: independentemente do paradigma que prevaleça ou não, que para mim é o feminista, é sempre possível, de maneira individual, seguir o seu próprio caminho. É sempre possível ser aquela ovelha negra que se desgarra do bando e segue na sua própria direção. É sempre possível viver a própria individualidade a despeito daquilo que a coletividade tem vivenciado e o caminho que a coletividade tem seguido. Ainda uma questão que eu gostaria de falar aqui rapidamente antes de entrar diretamente no tema do vídeo, que é a respeito do tão aclamado lugar de fala. Porque certamente virão pessoas aqui me criticar, dizendo: você é homem, você não pode falar sobre feminismo, etc, etc. Meus amigos, é o seguinte, essa ideia do lugar de fala é equivocada para mim por pelo menos 3 motivos. Um de cunho filosófico, um de cunho psicológico e um de cunho sociológico. Primeiro motivo, do ponto de vista filosófico, se nós formos levar a ferro e fogo essa ideia do lugar de fala, ninguém pode falar nada por ninguém. Afinal de contas, nós somos indivíduos, cada um de nós tem suas próprias experiências, conceitos, ideias, defeitos, etc, etc, etc. Mesmo pessoas que estão assim incluídas no mesmo momento histórico, numa mesma comunidade, têm vivências e experiências únicas, o que em tese deslegitimaria qualquer tipo de discurso coletivista. Do ponto de vista psicológico, eu discordo dessa ideia do lugar de fala, porque ela desconsidera completamente a capacidade humana de empatia, ou seja, de colocar-se no lugar do outro, e aí sim, a partir dessa conduta, ter o seu discurso legitimado ou não. Essa ideia do lugar de fala ignora completamente a capacidade humana de empatia. Por fim, do ponto de vista sociológico, meus amigos, nós vivemos em sociedade, então qualquer tipo de ideia, conceito, seja ele político ou filosófico, vai ter uma repercussão na vida de todos nós. Ou será que isso aqui agora virou uma ilha, né? Todo mundo virou Robson Crusoe, ou então, né, nós nos tornamos um náufrago lá, o Tom Hanks com o Mr. Wilson, né, o Sr. Wilson, aquela bola de vôlei. Não, tudo repercute na vida uns dos outros. Partindo da premissa de que eu estou falando da minha perspectiva, eu tenho legitimidade para falar sobre qualquer assunto. Afinal de contas, para muita gente, né, eu sou um cara machista. Então, meu machismo acaba afetando a vida de outras pessoas. Assim como o feminismo ou os outros tipos de pensamento quaisquer de outras pessoas afetam a minha vida. Então, o grande problema é que essa ideia do lugar de fala acaba isolando a sociedade, acaba isolando as pessoas, acaba isolando os grupos, acaba nos guetizando. E ao invés de nós construirmos
construirmos pontes de diálogo, nós construímos verdadeiras barreiras que nos isolam uns dos outros. Então, essa questão do lugar de fala para mim é equivocadíssima, mas se ainda assim você quiser me considerar um cara que está usurpando o lugar de fala dos outros, porque eu vou falar de feminismo, eu não posso fazer absolutamente nada, infelizmente. Então vamos fazer aqui uma rápida delimitação do nosso objeto. Eu vou falar do feminismo me valendo da classificação tradicional, que o divide em 3 ondas. Eu sei que já existem pessoas hoje falando numa 4ª ou mesmo numa 5ª onda do movimento feminista, mas eu vou me valer da classificação tradicional. Outra coisa, obviamente eu não vou falar de todos os elementos das 3 ondas, esse vídeo ficaria enorme. Então o que eu fiz? Eu selecionei um aspecto relevante de cada onda do movimento feminista e vou falar um pouco sobre ele. Na primeira onda, que é a da conquista dos direitos políticos e civis, eu vou falar sobre a ida da mulher para o mercado de trabalho. Na segunda onda, eu peguei o aspecto da liberação sexual da mulher. E na terceira onda, que para mim é a do fim do patriarcado, eu peguei o aspecto da crescente misandria. Algumas questões que também têm que ser levadas em consideração. Primeira questão, eu estou falando para a sociedade ou estou falando da sociedade cristã ocidental. A segunda questão, eu não tenho nenhum objetivo, nenhuma pretensão de tratar esse tema aqui de forma exaustiva. Ele poderia ser abordado de outras formas e levando-se em consideração outros aspectos. E em terceiro lugar, é uma comparação paradigmática, ou seja, eu estou usando 2 paradigmas e os comparando. É algo teórico. Portanto, não há por que ficar aqui questionando, será que esse tipo de homem ainda existe? Será que esse tipo de mulher ainda existe? Principalmente quando for falar do aspecto do paradigma conservador. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre o cisne negro, né, que seria a mulher exceção e no caso das mulheres o homem exceção. Se você quiser assistir para entender melhor o que eu tô falando, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima. Então vamos à análise do primeiro aspecto, a ida da mulher para o mercado de trabalho. Existem algumas questões que deveriam ser levadas em consideração nessa discussão, mas eu vou deixá-las de lado, tais como: será que isso realmente foi uma conquista do movimento feminista da primeira onda? Ou será que isso foi o atendimento a anseios capitalistas pelo barateamento de mão de obra qualificada? Outra coisa, que tipo de mulher conquistou esse direito de ir ao mercado de trabalho? A gente sabe que ao longo da história, as mulheres que nunca tiveram quem a sustentar sempre trabalharam em todas as civilizações, em todas as culturas. Fosse como pequenas comerciantes domésticas, ou como trabalhadoras domésticas, trabalhadoras no campo, ou mesmo como prostitutas, as mulheres que não tinham quem a sustentar sempre tiveram que trabalhar, sempre tiveram que dar seu jeito. Mas enfim, eu vou deixar esses aspectos de lado e vou me ater apenas à seguinte questão, que a mulher conquistou o seu direito de ingressar no mercado de trabalho e competir com os homens como elas fazem hoje. E aí a questão aqui é muito simples. Meu caro, se você precisasse sustentar uma mulher, você sustentaria? E você, mulher, se precisasse ser sustentada por um homem para poder dedicar-se às questões matrimoniais, enquanto o seu marido se dedicasse às questões patrimoniais, você aceitaria isso? Por que é que eu estou problematizando essa questão? Porque um dos vídeos aqui no canal nos quais eu sou mais criticado é exatamente um vídeo no qual eu trabalho a questão do dever que o homem tem de sustentar uma mulher psicologicamente, sexualmente e também financeiramente, caso isso seja necessário. Mas aí eu sou extremamente criticada por homens e mulheres nesse vídeo. Ora, é óbvio, meus amigos, que ali eu estou falando de um paradigma antifeminista e no meu caso especificamente é um paradigma cristão. A mulher é absolutamente submissa ao homem nesse paradigma, a mulher é obediente. Eu já falei aqui, esse paradigma é o paradigma cristão, então a mulher se submete voluntariamente ao marido e o marido assume a responsabilidade por prover o que for necessário, inclusive o sustento da mulher, se isso for preciso. É diferente do paradigma feminista. No paradigma feminista é um paradigma no qual a mulher vai para o mercado de trabalho competir com os homens e muitas vezes negligencia aspectos matrimoniais dentro do casamento ou dentro da relação, né? Para não ficar falando aqui de um casamento apenas no aspecto formal. Então, meu amigo, se você, que se diz antifeminista, jamais, em hipótese alguma, também aceitaria sustentar uma mulher, tem alguma contradição aí. E se você, mulher, que se diz antifeminista, jamais aceitaria ser sustentada por homem nenhum, porque isso é um absurdo, também tem uma contradição no seu discurso antifeminista. Isso tem que ficar muito claro, porque eu tenho amigos, por exemplo, que se dizem conservadores e antifeministas e que querem uma mulher submissa, querem uma mulher obediente, mas em hipótese alguma eles aceitariam uma mulher que não trabalhasse. Eles também querem uma mulher independente que trabalhe. E aqui em Brasília é muito forte essa questão de concurso público. Então eu tenho colegas que dizem que inclusive a mulher deveria ser concursada se quisesse se relacionar com ele. Ora, isso é uma contradição para alguém que se diz conservador. Se você realmente é antifeminista, lembrando aqui a gente está falando de paradigmas. Então dentro de um paradigma antifeminista, sustentar a mulher é uma coisa elementar. Assim como a mulher aceitar ser sustentada para poder cuidar de aspectos
aspectos matrimoniais enquanto o homem cuida dos aspectos patrimoniais da relação, é uma questão sine qua non. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que seriam essas questões matrimoniais, porque, enfim, demandaria um outro vídeo, mas com certeza vai muito além desse papel de dona de casa estereotipado que o feminismo atribuiu às mulheres no passado. Hoje, né, se você realmente é um cara que fosse partir para um paradigma antifeminista, você deveria admitir no mínimo, aliás, no máximo o seguinte: o trabalho da mulher é, no máximo, voluntário. Ela pode trabalhar desde que isso não a afaste das questões matrimoniais, enquanto o homem se dedicaria às questões patrimoniais. Então esse é um primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração se você realmente é um cara que se diz contrário ao paradigma feminista ou se você é uma mulher que se diz contrário ao paradigma feminista. Segundo aspecto, que aí é da segunda onda do movimento feminista, a questão da liberação sexual. Meu amigo, se você é um homem ou uma mulher que acha que a liberação sexual da mulher, e o que indiretamente, né, acelerou também um processo de liberação sexual do homem, porque afinal de contas, já fiz um vídeo aqui sobre isso, a questão do porquê os homens estão desistindo do casamento, não vou me aprofundar muito aqui, mas se você acha que a liberação sexual da mulher e a consequente liberação sexual do homem foi algo bom, que trouxe um progresso para nossa sociedade, que enfim libertou as pessoas das cadeias opressivas das quais elas viviam num paradigma conservador, onde a sexualidade era um pouco mais sagrada, por assim dizer, então talvez você não seja uma pessoa, um homem ou uma mulher tão antifeminista como você imagina. E existe um outro aspecto que tem que ser levado em consideração aqui também. Se você é um cara que critica a promiscuidade feminina, mas ao mesmo tempo é um cara que ajuda a inflar esse mercado, meu amigo, aí você tá sendo absurdamente incoerente. Se você é o tipo do cara que sai com a mulher numa noite e se essa mulher não tem relação sexual com você logo nessa primeira noite, você acha isso ruim? Meu amigo, você está inflando esse mercado da promiscuidade feminina, porque afinal de contas, né, se isso já não se tornou um absurdo afirmar isso, numa relação heterossexual de uma mulher, sempre vai ter que existir um homem. E se existe um homem, esse homem também está colaborando para que esse comportamento promíscuo se propague. Então, se você é um cara que para você tanto faz, né, o currículo sexual, por assim dizer, o currículo vitae sexual da sua mulher, ou mesmo o seu currículo vitae sexual, cuidado. Será que você realmente está sendo coerente quando você diz que é contrário ao paradigma feminista? Ah, Duarte, então você está dizendo que foi o feminismo que trouxe a promiscuidade, ou aumentou a promiscuidade no mundo. Meu amigo, claro que eu não estou dizendo isso, seria um absurdo afirmar isso. Só quem desconhece a história afirmaria uma coisa dessa. Ué, Sodoma e Gomorra já não está lá na Bíblia? Perdoa a expressão, não era uma putaria desenfreada aquilo ali? Quem estudou a Grécia sabe, quem estudou Roma sabe, ó, os bacanais em Roma, e em outras civilizações também. Agora, eu estou falando da sociedade cristã ocidental. Então, se você me perguntar se o feminismo contribuiu para o aumento da promiscuidade na sociedade cristã ocidental, sim, sem dúvida nenhuma, foi um dos elementos decisivos. A segunda onda do movimento feminismo acelerou isso na sociedade cristã ocidental. Se você é uma pessoa que relativiza esse aumento da promiscuidade, então talvez você não seja um homem ou uma mulher tão antifeminista como você pensa. Você precisa repensar esse teu discurso. Agora sim, se você é uma pessoa que leva em consideração a importância de envolvimentos sexuais com qualidade, como eu tenho dito aqui no canal, se você acha importante haver também um envolvimento espiritual com as pessoas, relações substanciais, se você acha que o ato sexual é algo sagrado, não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido mesmo espiritual, de profundidade, de dois seres que estão se unindo, então sim, aí talvez você possa falar que você é contrário ao paradigma feminista. Agora, do contrário, você precisa rever esse seu posicionamento. Agora, vamos para a análise do terceiro ponto. Como eu disse, é a sociedade cada vez mais misândrica que prega o fim do patriarcado. Meu amigo, se você é um cara que acha que tem que pedir perdão porque você é homem, se você é um cara que acredita realmente que a gente viva numa cultura de estupro, né? Ou uma mulher também que acredita que a gente vive numa cultura de estupro, se você acha que é um inchaço de leis que vai resolver a questão da violência contra a mulher e da discriminação contra a mulher, enfim, se você acredita em todas essas coisas, talvez você realmente não seja um cara tão antifeminista ou uma mulher tão antifeminista como você pensa que é. Ainda, se você acha que homens e mulheres são iguais e que têm o mesmo papel na civilização e num relacionamento, então talvez você não seja um homem ou uma mulher tão antifeminista como você acha que você é. Agora, por outro lado, se você é um cara que reconhece que homens e mulheres, na verdade, têm papéis complementares tanto no desenvolvimento da civilização como num relacionamento, se você reconhece a importância fundamental do patriarcado para a manutenção de uma civilização, ao menos na presente era, né? Eu sei que a gente está passando por um período de transições de
era, estamos saindo da era de peixes para a era de aquário, ou era do Espírito Santo, né, se você é cristão como eu, se você reconhece que o patriarcado ainda é fundamental para a manutenção da civilização, se você entende que não é um inchaço de leis que vai proteger mais ou menos as mulheres, mas é um resgate da masculinidade saudável, ensinando aos homens que é importante proteger as mulheres, porque elas são sim seres mais frágeis. Se você pensa dessa maneira, então aí sim, talvez você seja uma pessoa que realmente é contrária a um paradigma feminista, assim, você realmente é um cara que defende um paradigma mais conservador, mais cristão conservador, né, no caso, como eu tenho dito aqui, ou como eu tenho defendido aqui no canal. Essas questões têm que ser levadas em consideração. Hoje em dia, o paradigma feminista, ele tem aumentado, na verdade, leis que são cada vez mais contrárias, cada vez mais prejudiciais aos homens. Isso, na verdade, tem produzido um verdadeiro afastamento dos sexos. Isso não tem produzido mais aquela união. Basta ver o crescimento do próprio MGTOW, que é uma das coisas que eles destacam muito. Eu já falei, é uma das coisas que nós temos afinidade. Essa questão das leis cada vez mais misândricas, né, que prejudicam os homens. Então, se você acha que esse é o caminho certo, meu amigo, então provavelmente, né, você não é um cara tão antifeminista como você acha que é, ou você não é uma mulher tão antifeminista como você pensa que é. Para esse vídeo era isso, são apenas algumas introduções, eu vou voltar a falar desses assuntos aqui, mas você pensa bem sobre essas questões? Se você é um homem que não aceitaria, em hipótese alguma, sustentar uma mulher, ou você é uma mulher que em hipótese alguma aceitaria sustentada por um homem, será que você realmente é tão antifeminista como você pensa que é? Se você é uma pessoa que acha que a liberação sexual feminina e o consequente envolvimento masculino nessa liberação sexual realmente foi algo bom, será que você realmente é tão antifeminista como você pensa que é? Por fim, será que realmente essa sociedade que quer o fim do patriarcado e é cada vez mais misândrica, será que isso realmente vai viabilizar a nossa civilização? Se você acha que sim, se você é um homem ou uma mulher que acha que sim, será que você realmente é tão antifeminista como você pensa que é? Fica aí essa reflexão. Se você gostou do vídeo, eu te peço que você deixe o seu gostei. Se você discorda de mim, que deixa aqui o seu comentário, é muito importante. Eu quero agradecer o pessoal que tem se inscrito no canal. Já ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Eu sei que tem muita gente aqui que não concorda com muita coisa que eu digo, mas vocês têm enriquecido o debate. Compartilhe essa mensagem se você puder, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.